Apesar da derrota, a rodada foi excelente para o Botafogo. Eu vou te contar tudo sobre isso nessa análise da rodada. Eu sou o Gustavo Bandeira, jornalista e botafoguense, e aqui nesse vídeo eu trago tudo sobre a 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. Bom, é claro que numa visão de botafoguense, mas se você torce para outro time, eu vou falar sobre o seu time aqui. Então fica nesse vídeo que eu vou comentar sobre o jogo do seu time, pelo que o seu time está brigando na tabela. Então, vamos lá logo para a gente comentar tudo sobre isso. Bora! Bom, começando aí com o primeiro jogo da rodada, foi Grêmio e Mirassol, sábado às 4 horas. Mirassol surpreendeu a arena do Grêmio lotada lá, venceu por 1-0 o gol do Alisson, que primeiro tinha sido marcado impedimento, depois o gol foi validado pelo VAR. Eu vi só o finalzinho desse jogo, o Grêmio até tentou impor uma pressão ali com muitos chuveirinhos, muitos cruzamentos para a área, estilo bem Mano Menezes de pressão no final do jogo. O Mirassol conseguiu segurar a vitória. E, cara, o Mirassol continua surpreendendo aí, né? Quarto colocado, tá a 3 pontos do Botafogo. E a gente tem um jogo a menos aí, um jogo a menos não, quer dizer, a gente tem 2 jogos a menos em relação às rodadas, mas a gente, nesse jogo atrasado, a gente vai jogar contra o Mirassol no estádio Newton Santos. Então o Botafogo precisa vencer aí para até passar o Mirassol. A gente vai empatar em número de pontos se a gente vencer eles, mas vamos passar em número de vitórias e em número de saldo também. Bom, vamos para Fortaleza e Vitória, que foi o segundo jogo aí da rodada. Fortaleza venceu por 2-0. Eu vi o primeiro tempo desse jogo, o Vitória até começou um pouquinho melhor, depois o Fortaleza melhorou, ainda mais depois do primeiro gol aí do Breno Lopes. Bruno Pacheco fez o segundo, estreia aí do Palermo, jogador técnico, né, que foi jogador do Boca, ídolo do Boca. Enfim, boa estreia para cima de um Vitória que vai brigar fortemente aí para não cair. Tá difícil a situação do Vitória. O Fortaleza também tá numa situação muito delicada. Tá aí com 18 pontos em 22 jogos. O Vitória tem 22 pontos em 23 jogos. O Vitória não sai da zona, né? Tá sempre ali na zona. Próxima rodada tem o Fluminense em casa. O Fluminense que deve poupar o time por causa da Sul-Americana. Talvez o Vitória tenha a chance aí de vencer e finalmente sair da zona. O outro jogo no sábado foi Palmeiras e Inter. Palmeiras goleou, venceu por 4-1. Cheguei a ver esse primeiro tempo, foi uma massa do Palmeiras. Realmente mereceu o placar. No segundo tempo o Inter até diminuiu com o Carboneiro. Grande jogo aí do Vitor Roque, né? Fez um hat-trick. 3 gols para conta dele. Palmeiras fazendo uma das suas melhores atuações no ano. Vencendo em casa que estava sendo um problema para a equipe do Abel Ferreira, e o Palmeiras continua ali brigando pelo título, enquanto o Inter, essa derrota foi muito boa para a gente, porque o Inter continua estacionado ali com 27 pontos, como a gente perdeu, a gente continua com a mesma diferença de 8 jogos para o Inter, mas com um jogo a menos que o Inter, tá? E do jogo do Mirassol, que é outro jogo que interessa a gente também, acabei esquecendo de falar, foi uma vitória, ruim do Mirassol aí, porque o Mirassol, como eu falei, abriu 3 pontos pra gente, mas a gente tem a oportunidade de passar eles nesse jogo atrasado na quarta-feira. Bom, outro jogo aí da rodada, ainda no sábado, foi Fluminense e Corinthians. Fluminense botou o time reservão no Maracanã, o jogo foi horroroso, cheguei a ver um pouco do primeiro tempo desse jogo. Corinthians que não finalizou no gol, mas numa falta aí cobrada pelo Mateuzinho, a bola passou por todo mundo, entrou no gol e o Corinthians levou esses 3 pontos do Maracanã, 3 pontos importantíssimos aí pro Corinthians, que sobe na tabela, passa até o próprio Fluminense, e foi um bom resultado aí pra gente, já que o Corinthians estava atrás do Fluminense, né, com menos pontos do que a equipe carioca e estava mais longe da gente, então o Corinthians agora está a 6 pontos da gente, deu uma encostadinha, mas o Corinthians tem 2 jogos a menos que a gente, o Fluminense tem o mesmo número de jogos e continua aí com a mesma diferença de 7 pontos, lembrando que tem Botafogo e Fluminense e Botafogo na verdade, né, no dia 28, tá, domingo às 4 horas no Maracanã, então vai ser um confronto direto muito importante. O Fluminense aí vai ter acabado de jogar o mata-mata das quartas da Sula. Bom, outro jogo da rodada foi Bragantino e Sport, jogo 11 da manhã. Confesso que não vi esse jogo. Bragantino, pelos números, pareceu bem melhor o jogo todo. Fez um gol de pênalti com o Eduardo Sacha, quando todo mundo achou que o Bragantino fosse vencer. O Derek Lacerda foi lá no finalzinho, fez um gol ali pro Sport, que a comissão técnica do Sport, jogadores comemoraram como se fosse um título quase. Bom, o Sport está rebaixado, né, gente? O Bragantino joga 2 pontos no lixo. Você perder pontos contra o Sport é literalmente jogar no lixo, ainda mais dentro de casa, porque não vai adiantar em nada, não vai mudar em nada no campeonato. O Sport está ali em último com 11 pontos em 21 jogos, para não cair, precisa fazer agora uma campanha de G6, quase G4. E o Bragantino perde 2 pontos importantes, como eu falei,
e que foram muito bons pra gente, porque todo mundo estava esperando uma vitória do Bragantino nessa rodada. O Bragantino só diminuiu em 1 ponto a vantagem pra gente. E o Bragantino, nos últimos jogos, né, nos últimos 11 jogos aí, só venceu o Fluminense, aquela vitória por 4-2, então tá numa péssima fase. Tem 9 derrotas, um empate e uma vitória aí nesses últimos 11 jogos. Então, um excelente empate aí do Bragantino para segurar eles e não deixar eles colarem na gente. O outro jogo da rodada que foi um bom resultado pra gente também, vou explicar já já o porquê, foi Atlético Mineiro e Santos. O Atlético Mineiro abriu o placar com o Igor Gomes, logo antes o goleiro do Santos, o Gabriel Brazão, sentiu ali, né, tomou uma pancada na cabeça, ficou uma bolota ali na cabeça, aí ele começou a sentir, tomou o gol num lance cara a cara ali embaixo das pernas, não considero falha, mas enfim, lance complicado. Ele acabou saindo logo depois. E no finzinho, e o Santos ainda estava com a menos, né? Porque o Zé Ivaldo foi expulso no início do segundo tempo. No finzinho, quem fez o gol de pênalti foi o Tiquinho. Ele sofreu o pênalti do Lianco, um pênalti muito burro do Lianco, que fala muito mais do que joga. O Tiquinho bateu muito bem no cantinho, cruzado, fez o gol de empate, que é um pontinho que pode ajudar muito o Santos, né? Ainda mais que porque estava com a menos no jogo, pontinho que ninguém esperava. O Santos foi para 23 pontos, continua ali muito perto da zona, mas pontuou fora de casa em um jogo complicado. E o Galo foi ótimo pra gente porque segurou o Galo, né? Porque o Galo tá a 10 pontos da gente. Com 2 jogos, quer dizer, com o mesmo número de jogos, né? Então eu sempre falo aqui, é sempre bom essa galera de baixo não ir pontuando, como o Inter, como o Atlético Mineiro, porque por mais que eles pareçam que não estão tão perto hoje da gente, eles podem se aproximar, a gente sabe da qualidade dos elencos dessas equipes. Eu acho que o Galo, a partir de agora, não dá mais para chegar, apesar de ter um confronto direto no Newton Santos nesse próximo sábado. Então, se o Botafogo vencer esse confronto direto aí, deixa o Galo para trás de vez, mas 10 pontos é muita coisa, cara. Muita coisa, e o Galo ainda tem a Sula para se preocupar, deve botar time reserva nesse jogo contra o Botafogo. Esse jogo aí é sábado, 6h30 da noite. Então, cara, a tendência é o Atlético Mineiro realmente não brigar com a gente. E a nossa briga ser só com Inter, Fluminense, Corinthians, Bragantino e São Paulo. E olhe lá, hein? O Ceará eu não boto nessa conta porque não vejo com capacidade de elenco e time para brigar com a gente. E o Bragantino tá nessa fase aí bizonha, então é um adversário que pode até sair dessa briga, mas por enquanto é isso. Acho que a nossa briga vai do 4º ao 12º colocado. A gente vai falar do quinto aqui, o Bahia, já já. Bom, o outro jogo da rodada foi às 4 horas da tarde, Juventude e Flamengo. O Flamengo voltou a vencer lá no Alfredo Jaconi desde 97, que não vencia, né? A gente desde 96 e o Flamengo desde 97. A gente quebrou esse jejum, o Flamengo quebrou também. 2 gols de cabeça do Arrascaeta e do Emerson Real. Eu vi o primeiro tempo, um pouquinho do primeiro tempo antes da gente começar ali a transmissão do jogo do Botafogo. O Flamengo foi superior ali no primeiro tempo, tomou uma pressãozinha nos primeiros 10 minutos, mas muito de leve. Depois tomou conta do jogo e mereceu a vitória, pelo visto 2-0 aí, e o Flamengo tá muito bem no campeonato, né? Tá brigando pelo título ali com o Cruzeiro e com o Palmeiras. Bom, é o grande favorito a ser campeão, né? A verdade é essa. Bom, outro jogo da rodada, eu vou falar menos sobre esse jogo aí, porque a gente já falou muito, né, na nossa transmissão. São Paulo 1-0 no Botafogo. O Botafogo tomou o gol com 6 minutos. O time misto aí do São Paulo, perdão, que jogou muito mais que o Botafogo. O Botafogo fez uma partida bizonha. Se não for a pior partida do Botafogo no ano, foi top 3 fácil. Nem assustamos aí o goleiro Rafael. Neto saiu machucado, plantado do Léo Lin, que até entrou muito bem. Acho que foi o único ponto positivo aí dessa partida do Botafogo, que sai derrotado e deixa o São Paulo encostar na gente, né? Esse é o problema, porque se a gente pelo menos empata, a gente tinha mantido a diferença de 3 pontos pro São Paulo aí, já que é no confronto direto. O São Paulo encosta na gente, agora tá com o mesmo número de pontos, mas tem 2 jogos a mais. Então o Botafogo pode usar esses 2 jogos a menos contra a Mirassol em casa agora quarta-feira e contra o Grêmio fora na outra quarta, para abrir 6 pontos de vantagem pro São Paulo e voltar a disparar aí da equipe paulista na tabela. Bom, penúltimo jogo da rodada, Vasco e Ceará. O Vasco começou ganhando com um golaço de falta do Felipe Coutinho, nos 100 jogos do Coutinho com a camisa do Vasco. São Januário enlouqueceu, parecia que o Vasco ia ganhar com facilidade, aí numa saída de bola, o volante reserva aí do Vasco, Matheus Carvalho, que está substituindo o Tietê, que está machucado, errou. O Ceará empatou com o gol do Galeano. No segundo tempo, o Vasco ainda faz com o Carlos Cuesta, que entrou no final do jogo, estreia do zagueiro colombiano aí, que foi contratado lá do Galatasaray. Mas no último lance, o Vasco consegue tomar um gol inacreditável, que o Paulo Henrique, lateral direito do Vasco, não bica a bola para a lateral. O Léo Jardim até faz um milagre ali, milagre é forte, mas uma grande defesa no chute do jogador do Ceará, e sobra para o Pedro Henrique, jogador ex-Inter, ex-Corinthians, jogador experiente, aí empatar o jogo e frustrar a torcida vascaína, porque o Vasco ali tá numa situação muito complicada. Tem uma sequência de jogos aí contra Flamengo, Bahia,
Cruzeiro e Palmeiras, é uma sequência muito difícil, e o Ceará fez um ponto importantíssimo, porque além de não deixar o Vasco colar nele, né, porque senão o Vasco viria a 25 e o Ceará ficaria com 26, o Ceará faz 27 pontos agora, dá uma abertura aí para a zona de rebaixamento para os adversários de baixo, fica com quase 2 rodadas de diferença para a zona, então um ponto importantíssimo aí para o Ceará. Bom, e o último jogo, né, da rodada, o jogo estava rolando agora, eu cheguei a ver uma boa parte aí do primeiro tempo, uma boa parte do segundo. O Bahia começou ganhando, golaço do Jean Lucas, tava chateado, eu falei, cara, não vai dar para buscar esse G4, já começa todo esse pessimismo de torcedor, né? O time do Bahia forte, ainda mais em casa, ganhando jogos como esse, vai começar a embalar, e aí o Cruzeiro me empata num outro golaço, né? Não foi um golaço em si, porque o Matheus Pereira dá uma caneta, chuta a bola no cantinho, foi no cantinho, mas bateu na trave, sobrou pro Sinisterra fazer o primeiro gol dele com a camisa do Cruzeiro, e depois no finalzinho do jogo, o Gabigol fez um golaço de fora da área, um gol que sinceramente eu nunca vi o Gabigol fazer, a bola foi no ângulo lá do Ronaldo, e o Cruzeiro vence e cola lá na liderança, né? O Cruzeiro tem 2 jogos a mais que o Palmeiras, tem um jogo a mais que o Flamengo, mas o Cruzeiro continua brigando aí pelo título. O Cruzeiro mesmo dizia que só ia brigar por vaga na Libertadores, que o foco era vaga na Libertadores, mas pelo futebol que tá jogando, pode brigar pelo título. Sempre discuti aí ainda discuto com um amigo meu cruzeirense, falando que o Cruzeiro não vai brigar pelo título, pelo visto é ele que tá certo. O Cruzeiro está em segundo com 47 pontos. E o Bahia perder também, outro resultado excelente para a gente, porque o Bahia não aumentou nenhuma vantagem para a gente. A gente perdeu, eles perderam também. Temos o mesmo número de jogos do Bahia. E o Bahia só tem um pontinho a mais que a gente aí, então a gente pode passar o Bahia já nessa quarta-feira, claro, vamos ficar com um jogo a mais que eles, mas a gente pode passar eles na quarta e entrar no G4 aí, ficar no G4 pelo menos até sábado, onde o Botafogo pega o Atlético Mineiro, como eu já falei aqui, e aí se consolidar de vez no G4, que aí eu acho até um jogo mais acessível contra o Galo reserva do que contra o Mirassol na quarta-feira. Bom, é isso, galera. Acho que eu falei tudo aí sobre a rodada desse Campeonato Brasileiro. Se você gostou, deixa o like, se inscreve no canal e vem com a gente na live de amanhã, a partir de 6h30, para a gente comentar todas as notícias do Botafogo. Quarta-feira também tem transmissão diretamente lá do estádio Newton Santos, a partir de 6h30 da noite. Saudações alvinegras, tamo junto.